Olá pessoal, tudo bem? A falta de pistas e locais para praticar skateboarding pelas ruas da Espanha incentivou a marca Nomad Skateboards a desenvolver uma campanha que, além de criativa, tem enorme potencial de engajamento. A ação espalhou uma série de rampas camufladas pelas ruas para que os skatistas desfrutassem de espaços públicos de onde eles geralmente são expulsos. A seguir, são mostradas algumas formas para as rampas utilizadas no skatismo. Considerando a vista lateral das rampas, as funções cujos gráficos podem ser representados pelas figuras 1, 2 e 3 são respectivamente. Ora, pessoal, trata-se aqui de identificar entre as alternativas quais opções são mais adequadas ao formato das curvas. Então, destacando aqui a vista lateral, estabelecendo no eixo vertical como o eixo Y e um eixo horizontal como o eixo X, você tem essa curva, que lembra bastante uma função exponencial decrescente. Poderia, por exemplo, ser uma função do tipo y igual a elevado a x, em que esse a é um valor situado entre 0 e 1. Então, é uma função exponencial do tipo decrescente. Já na segunda figura, você vê uma curva que sobe e desce, lembrando muitas funções seno e cosseno, né? Então, poderia ser tanto uma função senoide como uma função cossenoide, descreveria bem o que está acontecendo aí. E a figura 3, colocando aqui o eixo vertical, eixo Y, e um eixo horizontal, eixo X, você tem uma função afim, uma função do tipo afim decrescente, uma função com a característica y igual a x mais b, em que esse a é um número negativo. Então, as opções mais adequadas sejam aquelas que têm uma função exponencial, uma função seno ou cosseno, uma função afim. E aí a gente encontra, por exemplo, a alternativa A, exponencial, seno e afim. Olá, pessoal! Na próxima questão, vamos trabalhar os conceitos de razão e proporção. Vamos lá? Das 250 mil vagas oferecidas pelo financiamento estudantil, FIES, no primeiro semestre de 2016, só 115 mil já foram preenchidas, segundo o levantamento. As mudanças nas regras do programa e a prioridade do Ministério da Educação para vagas em curso com baixa demanda seriam as principais razões. Tendo em vista a quantidade de vagas preenchidas no FIES no primeiro semestre de 2016, que manchete poderia introduzir a notícia apresentada? Conforme vocês podem ver, todas as alternativas relacionam a quantidade de vagas preenchidas com a quantidade de vagas oferecidas. O texto nos informa que apenas 115 mil vagas foram preenchidas, das 250 mil vagas que foram oferecidas. Portanto, a razão é de 115 mil para 250 mil. E aí a gente pode simplificar. 115 mil para 250 mil equivale a 0,46, que também é aproximadamente 4 dividido por 10, que é o que a gente encontra na alternativa E. No FIES, cerca de 4 em cada 10 vagas são preenchidas. Olá, pessoal! Na próxima questão, nós temos um problema de escalas de razão e proporção envolvendo áreas. Vamos lá? Um agricultor possui um terreno de 6 hectares e uma máquina capaz de semeá-lo em 3 dias. Naturalmente, o tempo gasto pela máquina para a semeadura é proporcional à área do terreno a ser semeado. Esse agricultor planeja comprar um terreno vizinho que é geometricamente semelhante ao seu, mas que possui o dobro do perímetro. Desse modo, após a aquisição do novo terreno, o tempo gasto pela máquina para a semeadura dos 2 terrenos será igual a... Ora, gente, a razão entre as áreas, ela equivale ao quadrado da razão entre os perímetros. Isso significa que se você tem o dobro do perímetro, 2 vezes o perímetro, isso não acarreta o dobro da área. Isso acarreta o dobro ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado da área. Na hora em que você dobra o perímetro, a área fica multiplicada por 4. Isso acontece quando as figuras são semelhantes. Então, recorde bem. Ora, se a área é 4 vezes maior, o tempo vai ser também 4 vezes maior, porque o texto nos informa que o tempo para a semeadura é proporcional à área. Portanto, o novo terreno vai gastar 4 vezes o tempo do primeiro, 4 vezes 3. Como nós temos que acrescentar o tempo do primeiro terreno, porque ele quer os 2 terrenos,
Então o tempo total vai ser 4 vezes 3 mais 3, o que totaliza 15 dias, que nós encontramos na letra D. Caros estudantes, estamos juntos para a resolução de uma ótima questão de matemática. Vamos lá. Um lago artificial foi construído para criar uma espécie X de peixes. Inicialmente, foram colocados, atenção, 1000 peixes da espécie X no lago, juntamente com 2 peixes predadores dessa espécie. Sejam x de t igual a x0 vezes 3 elevado a t, a função que descreve a quantidade de peixes da espécie x. E p de t igual a p0 vezes 18 elevado a t, a que descreve a quantidade de peixes predadores, sendo t o número de anos contados a partir do ano inicial em que todos os peixes foram colocados no lago, e x0 e p0, respectivamente, as quantidades iniciais de peixes da espécie x e de predadores. Aí considere o log de 2 na base 10, 0,30, e o log de 6 na base 10, 0,78. Essa questão é da competência 5, habilidade 21. Vamos lá, com base nessas informações, em quantos anos aproximadamente as populações dos 2 tipos de peixes irão se igualar? Muito bem, vamos lá. x0, bem aqui, ó, é 1000. Ah, então eu estou querendo que x de t se iguale a p de t. Quem seria x de t? 1000 vezes 3 elevado a t. Ótimo. E 2 eram os peixes predadores no começo. Logo, p de t será 2 que multiplica 18 elevado a t. Muito bem. Note que o que nós vamos fazer é uma manipulação impressionante nesse resultado que está aqui. 1000 dividido por 2, ó, 1000 dividido por 2, ficaremos com 500 vezes 3 elevado a t. Atenção, meus caros, 18 é 2 vezes 9, e 9 é 3 ao quadrado. Então, ficaremos com 2 vezes 3 ao quadrado elevado a t. Ah, isso vai me levar a 500 vezes 3 elevado a t. Isso vai dar igual a 2 elevado a t vezes 3 elevado a 2 elevado a t. É a mesma coisa que 3 elevado a t elevado a 2, e, portanto, é 3 elevado a t vezes 3 elevado a t. E aí eu já posso cancelar 3 elevado a t de um lado com 3 elevado a t do outro lado. Vamos usar aqui o espaço da página seguinte. Teremos 500 é igual a 2 elevado a t vezes 3 elevado a t. Ótimo! Como o expoente é o mesmo, naturalmente isso poderia ser escrito da maneira 2 vezes 3 elevado a t. Aí 6, então, elevado a t é igual a 500. Só fiz trocar a ordem, né? Nenhum problema. Se 6 elevado a t é igual a 500, nessa igualdade eu posso aplicar logaritmo dos dois lados. O logaritmo da base 10 de 6 elevado a t é o logaritmo de 500 na base 10. E aí, fazendo uma breve manipulação, o logaritmo de 500, é só voltar para onde eu estava, é o log de 1000 sobre 2, que é 500, na base 10. Aqui nós temos, né, o logaritmo de uma potência. A potência, o t desce para frente, ficaremos com t vezes o log de 6 na base 10, e agora é o logaritmo de uma razão. E isso, né, usando as propriedades, é log de 1000, que é 10 ao cubo, menos o log de 2. Ótimo. Continuando. T vezes o log de 6, voltando aqui na página anterior, o log de 6 é 0,78. Então, nós vamos colocar 0,78 aqui. O log de 1000, 1000 é 10 ao cubo na base 10, o log de 10 ao cubo na base 10 é 3, e o log de 2 é 0,30. Portanto, t será 3 menos 0,30, que
que dá 2,70 sobre 0,78. E isso me leva a um resultado aproximado de 3,5 anos. 3 anos e meio está exatamente na letra B de bola, meus caros. Uma questão inteligente, criativa e desafiadora. Letra B de bola é a resposta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa próxima questão, nós vamos trabalhar um pouco de função afim aplicada em gráficos. Vamos então? Duas escalas termométricas hipotéticas, R e S, estão sendo estudadas com o intuito de melhorar a eficiência de uma máquina que processa compostos voláteis. De acordo com os estudos, a relação entre essas duas escalas pode ser representada graficamente pela reta a seguir. Então aqui nós temos as escalas. Qual expressão relaciona corretamente as temperaturas em R e em S, né? Graus R e grau S? Muito bem. Como nós sabemos, a estrutura de uma função afim ela pode ser escrita como y igual a x mais b. Y representando a grandeza que fica no eixo vertical, que aqui é a letra R, e x representando a grandeza que fica no eixo horizontal, que aqui é a letra S. Mas também nós podemos lançar mão dessa outra expressão. Y igual a x menos um x de algum ponto, mais o y de algum ponto. Essa expressão e a expressão y igual a x mais b, elas são equivalentes. Quem é o A? O A é o coeficiente angular dessa reta, também chamado de taxa de variação. Também podemos obter o A pela tangente desse ângulo de inclinação do segmento de reta. Então, nós vamos obter o A a partir da tangente. A tangente em um triângulo retângulo é a razão entre a medida do cateto oposto, que aqui é representado pela diferença entre 115 e 97, que é 18, e a medida do cateto adjacente, que aqui é representado pela diferença entre 700 e 100, ou seja, 600. Então, a tangente de θ vai ser 18 dividido por 600. Acontece que 18 dividido por 600 é 0,03. Então, a função vai ficar do tipo y igual a 0,03 x menos o x do ponto mais o y do ponto. Quem é esse x do ponto e y do ponto? É qualquer ponto que você tenha da reta. Por exemplo, pode ser esse ponto que tem x igual a 100 e y igual a 97. Ou esse outro ponto em que o x é 700 e o y é 115. Tanto faz. Ou outro ponto que você pudesse ter. Então, vamos substituir o primeiro ponto, 197. Vamos continuar aqui. Então, nós tínhamos a expressão que y é 0,03 x menos o x do ponto mais o y do ponto. E vamos substituir o ponto em que o x é 100. No ponto em que o x é 100, observem, o y é 97. Então, vamos escrever aqui mais 97. E agora é só fazer as contas. Y vai ser 0,03 vezes x e 0,03 vezes 100, que é 3, mais 97. Então, y seria 0,03x, como menos 3 mais 97 é 94, nós temos isso. O y representa o r e o x representa o s. Portanto, a expressão correta é a que a gente identifica na letra E. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa próxima questão, nós vamos trabalhar um pouco de razão e proporção através do uso de escalas. Vamos lá? Em 2012, o biólogo marinho Luiz Gonzaga iniciou um projeto para reflorestar a região da Lagoa de Itaipu, em Niterói. Sozinho, ele plantou mais de 3.000 mudas e recuperou cerca de 20.000 metros quadrados no entorno da lagoa. Representando a região recuperada pelo biólogo, utilizando uma escala de 1 para 1000, obtém-se uma figura com área equivalente a de 1. Quadrado cujo perímetro mede 80 metros, retângulo cujos lados medem 4 metros e 5 metros, losango cujas diagonais medem 10 centímetros e 20 centímetros, triângulo cujas bases e altura medem ambas 20 centímetros, ou triângulo cujas bases e altura medem 160 metros e 250 metros. Então, pessoal, inicialmente, vamos transformar os 20.000 metros quadrados em centímetros quadrados. Lembrem
que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Assim, 20.000 metros quadrados, que é a região da lagoa, vão equivaler a 20.000 vezes 10.000 centímetros quadrados. E isso é 200 milhões de centímetros quadrados. Essa é a região recuperada da lagoa. Mas nós temos que colocar isso numa representação de escala, e a escala é de 1 para 1000. Entretanto, lembre que essa escala aqui é linear e nós queremos fazer uma conversão de área. E para fazer isso, temos que elevar essa escala ao quadrado. Então, vamos pegar 1 para 1000 e elevar ao quadrado. E, portanto, nós vamos ter 1 ao quadrado para 1000 ao quadrado. Isso equivale a uma escala de 1 para 1 milhão. Então, essa escala de 1 para 1 milhão é a escala adequada para fazer a conversão quando envolve área. O que nós temos que fazer agora é verificar esses 200 milhões de centímetros quadrados na escala de 1 para 1 milhão. Então, nós fazemos a seguinte proporção. 1 está para 1 milhão, da mesma forma que x vai estar para 200 milhões de centímetros quadrados. Vai cancelar os 6 zeros de 1 milhão com os 6 zeros de 200 milhões, e aí a gente conclui facilmente que essa área é de 200 centímetros quadrados. Ou seja, a lagoa de 20.000 metros quadrados, quando representada na escala, ela vai equivaler a 200 centímetros quadrados. Isso vai corresponder ao quê? Letra A, um quadrado cujo perímetro é 80 metros? Não, porque nós temos as medidas em centímetros e um quadrado de perímetro 80 certamente tem uma área superior a 200 centímetros quadrados. Assim também é a letra B e a gente também cancela a letra E. Ficamos então entre a alternativa C e D. Ora, um losango cujas diagonais medem 10 centímetros e 20 centímetros, a gente sabe que a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Ou seja, seria 10 vezes 20 dividido por 2, o que daria 100 centímetros quadrados, o que não é correto. Portanto, a alternativa, observem, vai ser a letra D, porque se a base e a altura são 20 centímetros em um triângulo, a gente sabe que podemos obter a área multiplicando a base pela altura, 20 centímetros vezes 20 centímetros e dividindo o resultado por 2, que dá exatamente 200 centímetros quadrados. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa próxima questão, nós vamos ter que identificar qual é o tipo de função abordada no gráfico do enunciado. Vamos lá? Os dados do gráfico a seguir mostram indicadores da economia norte-americana. Em relação ao período de dezembro de 2008 até novembro de 2015, o gráfico da evolução da taxa de juros remete ao de uma função constante, exponencial, identidade, logarítmica ou quadrática. Então, vamos pegar o período de dezembro de 2008 a novembro de 2015. Ora, de dezembro de 2008 a novembro de 2015, observem que a evolução da taxa de juros ficou em 0,25 valores percentuais. E é constante nesse período. Portanto, nós temos aqui a identificação de uma função constante, letra A. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra A. Olá, pessoal. Estamos aqui resolvendo o segundo simulado SAS Enem e a próxima questão nós vamos trabalhar o conceito de função. Vejamos. Cremes protetores de pele possuem uma numeração K que corresponde ao fator de proteção da pele. Certo fabricante determina o índice de eficiência de seus cremes por meio da função P de K igual a 1 menos 1 sobre K. Para o índice 0,98, o fator de proteção da pele correspondente é... Ora, certamente que vocês já compraram cremes protetores para a pele que tem fator 30, fator 50. O que eles significam? Eles dão uma estimativa do percentual de raios solares bloqueados. Então, por exemplo, esse índice de 0,98 significa que 98% dos raios que incidem sobre a pele não danificam as camadas inferiores da pele porque são bloqueadas pelo fator de proteção. Muito bem. Aí nós queremos determinar qual é o fator de proteção que dá esse índice 0,98. Ora, vamos colocar então que o P de K, que é o índice 0,98, é 1 menos 1 sobre K. E, portanto, 1 sobre K vai ser 1 menos 0,98. Ou seja, 1 sobre K vai ser igual a 0,02.
Então quer dizer que K vai ser 1 dividido por 0,02, ou ainda 100 dividido por 2, que é 50. Letra A. Então, pessoal, gabarito dessa questão, letra A. Olá, pessoal. Estamos aqui resolvendo o segundo simulado do SAS-ENEM e na próxima questão nós vamos trabalhar um pouco função afim. Vejamos. Nos últimos anos, devido à queda nas taxas de fecundidade, o Brasil entrou em um processo de envelhecimento da população, fato que pode ser constatado no gráfico a seguir. Então, observem aqui a imagem. Considerando que as populações nos grupos de 0 a 24 anos e de 60 anos ou mais preservem a linearidade observada de 2008 para 2009, é possível estimar que esses dois grupos etários terão a mesma quantidade de indivíduos em que ano, né? Então, vejam. Vamos observar que ele quer de 2008 para 2009, então nós vamos tomar 2008 como o ano inicial, ano 0, 2009, portanto, é o ano 1. Veja que no grupo que tem de 0 a 24 anos, o grupo mais jovem, há uma queda 42,4 para 41,6, de menos 0,8. Então, dizer que preservar a linearidade é dizer que vai todo ano cair 0,8. Então, a gente pode dizer que para esse grupo de 0 a 24 anos, vamos chamar de grupo V, a quantidade de pessoas ao longo do tempo vai ser a quantidade inicial, 42,4, menos a queda por ano, 0,8 durante T anos. É uma função afim, já que é uma função do primeiro grau, uma reta, né? Já o grupo mais jovem, aliás, o grupo mais idoso, de 60 anos ou mais, vamos representar aqui pela letra S. O valor inicial dele é 11,1, então vai começar com 11,1, só que está aumentando. Repare que de 11,1 para 11,3 aumenta 0,2. Então, se vai preservar a linearidade, todo ano vai aumentar 0,2, ou seja, 0,2 vezes t durante t anos. Veja, nós queremos que esses dois grupos tenham a mesma quantidade de indivíduos, então precisamos que essas duas funções sejam iguais. Vamos, portanto, escrever que 42,4 menos 0,8t tem que ser igual a 11,1 mais 0,2t. E aí, resolvendo essa equação, a gente encontra que esse t é 31,3 anos. Ou seja, vão ser 31,3 anos depois de 2008. E, portanto, o ano que vai acontecer a coincidência é 2008 mais 31,3. Ou seja, 2039,3. Portanto, gabarito correto, 2039. Ok, pessoal? O gabarito dessa questão, B de bola. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão trata de razão e proporção. Vejamos? José precisa comprar novas bolas de tênis para seu clube. Desejando obter a maior economia possível no preço por unidade, ele irá efetuar a compra em uma distribuidora de material esportivo que vende bolas de tênis em dois tipos de caixas. Tipo A contém 5 dúzias de bolas ao preço de R$ 231. Tipo B contém uma centena de bolas ao preço de R$ 370. Se José comprar apenas uma caixa, a economia que ele obterá por bola será de... Muito bem, então vamos calcular aqui. Tipo A são 5 dúzias. 5 dúzias, 5 vezes 12, são 60 bolas. Então, cada bola custa 231 dividido por 60, que dá 3,85. No tipo B, uma centena. R$ 370 para 100 bolas, o que dá 3,70. Portanto, ele deve optar pelo tipo B. E aí ele vai conseguir economizar em cada bola 3,85 menos 3,70, dá uma economia de 15 centavos por bola. Portanto, item E. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós temos um problema envolvendo razão e proporção. Vejamos? Um homem deixou de herança para seus 2 filhos o valor de R$ 62 mil, que deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às suas idades. Um dos filhos recebeu o total de R$ 30 mil e a soma das idades dos dois é 93 anos. Pode-se inferir sobre as idades dos herdeiros que o mais velho tem 45 anos, ambos têm 46 anos e meio, um tem 46 anos e o outro 47, um é 3 anos mais velho que o outro, a diferença entre as idades é de 2 anos. Vejamos o seguinte, os dois valores foram 62 mil, é o valor total, né? Que foi dividido em duas partes. Uma de 30 mil e outra de 32 mil.
Como os valores são proporcionais às idades e os valores são diferentes, significa que as idades são diferentes. E como os valores são diretamente proporcionais às idades, significa dizer que se uma idade for A e a outra idade for B, uma das idades é proporcional a 30.000 e a outra idade é proporcional a 32.000. Que se nós simplificarmos, isso vai dar 30 para 32, ou simplificando ainda mais, 15 para 16. Ou seja, um dos filhos tem uma idade que é um múltiplo de 15, é o filho mais novo, e o outro filho tem uma idade que é um múltiplo de 16, o filho mais velho. Esse cai na sua constante de proporcionalidade. Além disso, a soma das idades é de 93 anos. Então, o filho que tem um múltiplo de 15 e o filho que tem um múltiplo de 16 como idade, a soma é 93 anos. Ora, isso dá então 31K igual a 93, e portanto esse K é 3. Ou seja, o filho mais novo tem 15 vezes 3, que é 45 anos, e o filho mais velho tem 16 vezes 3, que é 48 anos. E, portanto, a diferença entre a idade deles é de 3 anos, que é o que nos diz a alternativa da letra D. Então, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com funções do segundo grau. Vejamos? O badminton é um esporte bastante similar ao tênis. No entanto, em vez de uma bola, utiliza-se uma espécie de peteca. O objetivo do jogo é fazer a peteca tocar no chão do campo adversário. Em uma partida de badminton, uma peteca, ao ser lançada, descreve a trajetória de uma parábola no ar, subindo até determinada altura e tornando a descer. Essa trajetória é modelada pela função h de t igual a 7/5 mais 6t menos 5t ao quadrado, em que h de t corresponde à altura em metro atingida pela peteca t segundos após seu lançamento. Nessa situação, a altura máxima atingida pela peteca é... Bom, a altura máxima atingida pela peteca vai corresponder ao y do vértice da parábola, que pode ser obtido por meio da expressão menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o delta dessa expressão. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, para essa parábola, o b é 6, o a é menos 5 e o c é 7/5. Então vamos ter 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c, que é 7/5. Então esse delta vai dar 36 mais 28, que é igual a 64. Esse é o valor do delta. Então, qual vai ser a altura máxima? Menos o delta, ou seja, menos 64, 4 vezes o a, que é menos 5. Então, isso é 64 dividido para 20. Dividindo aqui por 2, dá 32 sobre 10, ou 3,20 metro, que é o que nós encontramos na letra D. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós temos um problema de razão e proporção. Vamos lá? O dono de uma loja fez o levantamento de seus rendimentos brutos nos anos de 2014 e 2015 e dos valores pagos em impostos nos anos subsequentes. A tabela a seguir mostra os valores obtidos. Em 2014, o rendimento bruto foi de R$ 200.000 e o imposto pago no ano subsequente foi de R$ 32.000. Em 2015, o rendimento bruto foi de R$ 300.000, enquanto que o imposto pago foi de R$ 39.000. Ele ainda não sabe quanto pagará de imposto em 2017 e deseja fazer uma estimativa do valor, sabendo que em 2016 seu rendimento bruto esteve em torno de R$ 360.000. Supondo uma correspondência linear entre o rendimento bruto e o imposto pago, qual a estimativa do valor que o dono da loja pagará em 2017? Veja o seguinte, o aumento no rendimento de 2014 para 2015 foi de R$ 100.000 e o aumento correspondente do imposto pago foi de R$ 7.000. Então nós podemos dizer que a cada R$ 100.000 de aumento no rendimento corresponde um aumento no imposto de R$ 7.000. E como o texto nos diz que podemos estabelecer uma correspondência linear, significa que a gente pode estabelecer a seguinte proporção: R$ 100.000 de aumento no rendimento
correspondem a R$ 7.000 de aumento no imposto a pagar. Como ele estima reter o rendimento bruto esteve em R$ 360 mil, comparativamente a 2015, que foi 300 mil, esse aumento foi de R$ 60 mil no rendimento. Então, se nós sabemos que um aumento do rendimento em R$ 100 mil corresponde a um aumento no imposto de 7 mil, se o rendimento aumentar R$ 60 mil, que foi o que aconteceu em 2016, o imposto vai aumentar em quanto? Vamos chamar de X. Vai ficar 100 mil vezes X igual a 60 mil vezes 7 mil. Portanto, esse X vai ser 4.300. Esse vai ser o aumento, 4.200. Esse vai ser o aumento correspondente no imposto. Como ele já pagava um imposto de 39 mil, vai pagar agora 39 mil, acrescido de 4.200. Portanto, vai pagar 43.200. Essa é a estimativa, que é o que nós encontramos na letra B. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra B. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com função do segundo grau. Vejamos a questão. Duas indústrias concorrentes têm seus saldos diários de produção em milhares de reais modelados pelas funções. Aqui está a função 1, aqui a função 2. Sendo T o tempo de funcionamento das máquinas na linha de produção, contado em hora a partir do início da jornada de trabalho. Todos os dias, as duas fábricas iniciam e encerram suas atividades no mesmo horário e utilizam máquinas equivalentes em relação ao tempo e volume de produção. Diariamente, os saldos de produção das duas indústrias se igualam. Bom, como nós temos que determinar os instantes em que os saldos se igualam, nós devemos então resolver a equação em que 2t² menos 10t mais 12, que representa o saldo da primeira, é igual a 3t² menos 21t mais 36, que representa o saldo da segunda. E então, essa equação equivale a ter 3t² menos 11t mais 24 igual a 0. E aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, você encontra que ou t é igual a 3 ou t é igual a 8. Então, há dois instantes, 3 e 8 horas, em que os saldos de produção são equivalentes, que é o que diz a letra E, em dois momentos distintos com a diferença de 5 horas entre eles. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós vamos tratar de escalas, razões e proporções. Vejamos. Um mapa-mundi foi desenhado em 5 folhas de papel em 5 escalas distintas. Em seguida, os desenhos foram colocados um sobre o outro, conforme representado a seguir. O mapa que representa menos detalhes em sua composição é o de qual escala? Bem, pessoal, para representar menos detalhes, é necessário que o denominador da escala seja o maior possível. Das alternativas, note que o maior denominador é o da escala 1 para 10 milhões. Isso significa que cada unidade real é representada 10 milhões de vezes menor no desenho do mapa-mundi. Portanto, é o que vai representar menos detalhes, é aquele que tiver o maior denominador. E assim, a alternativa correta é o da letra E. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão, nós vamos trabalhar com funções e gráficos. Vejamos. Uma pessoa faz o seu treino diário de 55 minutos dividido em duas atividades, 1 e 2. O gráfico a seguir representa o gasto energético das atividades em função do tempo. De acordo com os dados apresentados, o gasto energético da atividade 2 em quilocaloria é igual a... Muito bem, pessoal. Nós temos aqui, a atividade 2 começa aqui aos 30 minutos e finda aqui aos 55 minutos. Veja na escala vertical, que indica o gasto energético, que duas unidades verticais correspondem a 60 quilocalorias. Então, aqui nós temos mais duas unidades, vai representar os 120, e no fim dos 55 minutos, mais duas unidades, mais 60. Então, repare que o gasto energético foi de 180 menos 60, porque as primeiras 160 quilocalorias foram da primeira atividade. Então, a segunda atividade exigiu 120 quilocalorias.
E, portanto, a resposta correta dessa questão é a alternativa D. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra D. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós temos um problema envolvendo médias. Vejamos. Um pecuarista investe mensalmente R$6 milhões na compra de ração para seu gado. No primeiro semestre de 2016, ele comprou ração ao preço de R$ 1.600 a tonelada. Já no segundo semestre do mesmo ano, a tonelada passou a custar R$ 2.400. Ao longo de 2016, o preço médio da tonelada de ração comprada pelo pecuarista foi de... Muito bem, pessoal. Observe que ele sempre investe R$6 milhões todo mês. E que a quantidade de ração comprada é inversamente proporcional ao preço, ou seja, quanto maior o preço da tonelada, menos ração ele consegue comprar. Isso caracteriza se tratar de um problema de médias, mas nesse caso é uma média harmônica simples. É simples porque é sempre R$6 milhões todo mês investido. E nesse caso é harmônica porque a quantidade de ração comprada é inversamente proporcional ao preço da tonelada. Portanto, o preço médio vai ser 1.600, vai ser 2 vezes 1.600 vezes 2.400 dividido por 1.600 mais 2.400. Efetuando aqui os cálculos, nós encontramos 1.920. Aqui nós temos, portanto, um problema sobre média harmônica. Então, a gente conclui que o gabarito é a letra C. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal. Tudo bem? Na próxima questão, nós temos um problema envolvendo volumes e capacidade. Vejamos. As tintas para pintura de paredes geralmente são comercializadas em 3 tipos de lata com volumes diferentes: 0,9 litro, 3,6 litros e 18 litros. A seguir são apresentadas as indicações de rendimento de cada um dos tipos de embalagem de determinada marca de tinta. Para pintar as paredes laterais de uma sala quadrada com 81 metros quadrados e a altura de 4 metros, aplicando apenas uma demão, um consumidor decide comprar um único tipo de lata entre as 3 opções disponíveis dessa marca de tinta. Para que haja o menor desperdício possível de tinta, esse consumidor deverá comprar. Repare que se a sala é quadrada com 81 metros quadrados, então significa que o lado dessa sala é de 9 metros. E cada parede vai ter uma altura de 4 metros. Então cada parede vai ser um retângulo que vai ter um lado que é a base de 9 metros com a altura de 4 metros. Ou seja, essa parede vai ter 36 metros quadrados. Mas como são 4 paredes, significa que a área total vai ser 4 vezes 36 metros quadrados. Ou seja, a área total é de 144 metros quadrados. Se utilizarmos esses 144 metros quadrados, se utilizarmos uma tinta comprada em latas de 0,9 litros, vamos precisar de 144, o rendimento dela é de 16,5 metros quadrados por demão. Ao efetuar aqui a conta, significa que a gente vai precisar de 8,72 latas aproximadamente. Como não é possível comprar 8,72 latas, a gente vai aproximar para 9 latas. Utilizando latas de 3,6 litros, tendo elas o rendimento de 66 metros quadrados, então vamos precisar de 144 dividido para 66, o que vai dar aproximadamente 2,18 latas. Ou seja, vamos ter que acabar comprando 3 latas de 3,6 litros. E se usarmos latas de 18 litros, tendo elas um rendimento de 330 metros quadrados por demão, nós vamos precisar então de 144 dividido por 330. Isso dá aproximadamente 0,43 lata. Ou seja, vamos ter que comprar uma lata inteira, mas não vamos usar nem a metade. A pergunta é sobre onde há menos desperdício. Repare que no primeiro caso, você precisaria de 8,72 latas e vai comprar 9. É um desperdício pequeno, porque é só um pouquinho menos de uma lata, que é uma lata de 0,9 litros apenas. Já no segundo caso, de 2,18 que você vai ter que comprar 3, é quase uma lata inteira de 3,6 litros. Enquanto que no último caso, é mais de meia lata de 18 litros. Portanto, onde tem menos desperdício é quando você compra latas pequenas. Você vai gastar menos da metade de uma lata de 0,9 litro apenas.
Portanto, a melhor opção, que vai ter menos desperdício, é a opção em que você tem 9 latas de 0,9 litro. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão foi a letra A.